imprensa tem contas a prestar. A conivência dela, sobretudo a Rede Globo, a conivência dela com um processo podre, como foi o da Lava Jato, sabe, ela tem que, uma hora, dizer, olha, nós fizemos, nós erramos. Né? Espero que não demore tanto tempo, como foi no caso do golpe de 64. Olha, nós temos o presidente Lula, ele tem algumas coisas que morreram no parto. Depressão. A depressão do Lula morreu no parto. Né? A mágoa, né? Desejo de vingança, essas coisas ele não tem. Né? Ele é destituído disso. Mas eu creio que nós precisamos começar a exigir de pelo menos 2 setores da sociedade, 2 não, 3, uma autocrítica. A primeira é da mídia, da imprensa. Tá? Foi publicado um livro sobre o lawfare, em homenagem à nossa queridíssima Carol Prona, e eles me pediram para escrever um artigo, eu escrevi. Uma das coisas que eu coloquei no artigo foi justamente o papel da imprensa. Eu não tenho a menor dúvida que a Lava Jato não existiria na dimensão em que ela existiu se não fosse o pacto dela com a Globo. Né? E o momento mais escandaloso, mais pornográfico desse pacto foi justamente quando o Lula esteve preso aqui. Vocês noticiaram todas as visitas que vieram a Curitiba, não só visitar o Lula, mas denunciar que o Lula era o objeto de uma perseguição política. Né? A relação de lideranças internacionais, eu peguei nesse artigo e coloco lá. Todos 2 prêmios Nobel da Paz vieram a Curitiba, né? Noam Chomsky veio a Curitiba, um ex-presidente argentino, né? O atual presidente argentino, certo? O atual prefeito de Roma, o Roberto Galtieri, veio a Curitiba visitar o Lula. E nada disso, nada, saiu na grande imprensa, na grande mídia. Certo? E não saiu por quê? Não porque eles perderam, não viram que o cara veio aqui e tal. Gente que jamais pisaria em Curitiba. Né? Não publicaram porque havia um pacto, certo? Uma cumplicidade. Né? E ali, naquele momento, ela se dava para o esquecimento. O Lula tinha que ser esquecido. Portanto, se o Noam Chomsky vem a Curitiba visitar o Lula, maior intelectual americano desses 2 séculos, né? Você não noticia, porque se você noticiar, você vai falar no Lula. Né? O Hermann Schultz, que foi uma das visitas, Martin Schultz, que foi uma das visitas que mais me marcou, né? Ele tinha acabado de disputar a chancelaria alemã com a Merkel e perdeu. Ele era o secretário-geral do Partido Socialista Alemão. Ele esteve em Curitiba, nada saiu na imprensa. E essa impactou a mim, porque na conversa dele com o presidente Lula, ele entra na cela do presidente Lula, senta na mesa que tinha lá, e o presidente Lula começa a falar, e ele fala assim: presidente, só um minuto, por gentileza, eu queria dizer ao senhor que nós demoramos para vir aqui, ele chegou aqui, acho que com 8 meses depois que o Lula, 7, 8 meses depois que o Lula estava preso. Nós demoramos para vir até aqui, nós, o Partido Socialista Alemão, o SPD, porque a acusação que tem contra o senhor é uma acusação de corrupção. E isso, para nós, na Alemanha, é uma coisa muito séria. E nós tivemos que, de fato, pegar os seus processos, entregar para os nossos advogados, eles estudarem os seus processos, para daí a gente tirar uma posição em relação à posição do partido em relação ao senhor. Eu estou aqui para lhe dizer o seguinte: se isso que está acontecendo aqui com o senhor fosse na Alemanha, o senhor estaria solto e o juiz estaria preso. Porque é completamente absurda. Então, essa declaração do Papa é um consenso, mesmo em setores conservadores na Europa. Eu viajei para a Europa com o Lula, fui para a França, Suíça e Alemanha, e vi lá, né, as visitas, as conversas dele com todo mundo. Até os setores mais conservadores têm noção de que o que aconteceu no Brasil foi um projeto, né, que nós não sabemos exatamente, porque não está claro ainda, eu acho que a história vai acabar desvendando isso, quem é que está por trás desse projeto da Lava Jato, onde isso começa, por que começa, quais são as razões efetivas, certo, desse projeto da Lava Jato. E eles têm noção disso, né, e que as razões da Lava Jato são inconfessáveis.
Eu acho que isso, com o presidente Lula numa presidência da República, vai acabar vindo à tona. Né? Agora, como eu disse a você, ele não tem desejo de retaliação nenhuma. Agora, a imprensa tem contas a prestar. A imprensa tem contas a prestar. A conivência dela, sobretudo a Rede Globo, a conivência dela com um processo podre, como foi o da Lava Jato, sabe, ela tem que, uma hora, dizer, olha, nós fizemos, nós erramos. Né? Espero que não demore tanto tempo, como foi no caso do golpe de 64. Então, a primeira coisa, essa imprensa, ela tem uma dívida a reparar, né, com o presidente Lula. E por uma razão simples, porque naquele momento, né, o presidente Lula era, eu falei do PT aqui, mas o presidente Lula era a única chance que nós tínhamos de derrotar ou impedir que o fascismo avançasse no Brasil. Né? E ele já estava bem pronunciado em 2018. Eu me lembro que participei de uma live com o Cacai e uma das coisas uma percepção que eu tinha na época era o seguinte: a questão democrática no Brasil ela estava intimamente ligada à sorte do presidente Lula. Nós não teríamos como superar aquele momento de submissão da democracia sem resolver o problema do Lula, sem resolver o problema da prisão dele, dos processos dele, sem liberá-lo. Né? Não tinha como. Deixei isso claro, eu acreditava piamente nisso. Né? Então, portanto, a imprensa tem uma conta para pagar. Eu acho que, se eu fosse fazer alguma sugestão para o nosso povo, aí, escrevam, comecem a escrever sobre o que a imprensa fez durante o período em que a Lava Jato partiu para cima do Lula. Esse é um momento relevante da nossa história. O segundo são os militares. Os militares têm contas a prestar. Ninguém vai ficar fazendo retaliação, vingança, mas eles pelo menos em alguma medida, eles expuseram na nossa democracia um risco brutal, né, com essa brincadeira que nós tivemos aí.